Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Todo mundo fez a prova? Sim. Quase todo mundo, né? Ficou 4 alunos faltando entregar a prova e vários alunos faltando entregar as atividades. Então, quem não entregou as atividades, se apressem para entregar hoje, tá? Esperar mais uns minutinhos aqui. Ó, hoje é dia 10, né? Eu vou colocar... Pessoal, eu alterei aqui as atividades, que são 2, cada um valendo 1 ponto, 2 pontos, né? Quer dizer. E eu acabei de alterar aqui para poder a data de entrega ser até amanhã. A maioria não, mas uma grande parte da turma não entregou, tá? Então eu peço a vocês que façam hoje, mais tardar amanhã, para me poder estar lançando as notas de vocês, tá? Tem 4 alunos também que não entregou a prova. Quem não tiver entregue, por favor, me procure aí para a gente poder finalizar isso, tá? Para não ficar pendente, beleza? Olha só, tava faltando uma apostila que faltava lançar ela lá no live. Eu coloquei ela, coloquei a de hoje também, tá? E já coloquei o fórum hoje também, tá bem? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ótimo, então Sim, vamos embora professora. começar a nossa aula. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Ótimo, então tá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a assistência de enfermagem aos pacientes com algum tipo de doença infecciosa. E eu vou falar para vocês quais são os principais tipos de doença infecto-contagiosas que nós da enfermagem lidamos no dia a dia, tanto na unidade básica de saúde quanto na clínica médica, né? Esses doentes infecciosos, eles vão ficar sob os cuidados de vocês na clínica médica. Obviamente, temos aí uma série de cuidados que a gente vai ver nessa aula, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta, podem me interromper, tá? Bom, a doença infecto-contagiosa, ela é aquela doença transmissível, né? A maioria das doenças infecciosas, elas se transmitem pelo ar, pelas gotículas de saliva, né? Só que não são todas que são transmitidas dessa forma. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho aí sobre as doenças que são as doenças infecciosas
por bactérias e por vírus. Então, qualquer doença que ela transmita de uma pessoa para outra, nós podemos considerar ela como uma doença infecto-contagiosa, né? Porque ela é transmissível. E como que a gente faz para tratar esses pacientes? Pessoal, qualquer paciente com qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, eles são tratados, a primeira medida é o isolamento, né? Hoje a gente está vivendo bastante o isolamento social, né? Por que o isolamento? Porque ele reduz a chance de contaminação, né, de transmissão daquela patologia para outra pessoa, tá? No caso dos hospitais, o Ministério da Saúde, ele recomenda que para cada 40 leitos, 25 seja destinado para portador de doença infecto-contagiosa. Sabemos que a prática é um pouco diferente, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda, mas não tem como seguir à risca todas as recomendações. Por quê? Eu sempre venho falando para vocês que a demanda ela é maior do que a oferta, né? Muitas vezes não existem leitos suficientes de isolamento, né? O ideal seria que seguisse mesmo essas recomendações, né? Mas o que é que nós da área da saúde a gente faz? A gente sabe que acontece todo dia na área hospitalar e na atenção básica, o remanejamento, né? Não tem o leito de doença infecto-contagiosa aqui, você vai ver se você consegue acomodar aquele paciente ali com outro paciente que esteja mais ou menos na situação dele. Como eu falei para vocês, o ideal seria que houvesse esses 25%, né? No caso, 25% de 40 seriam 10, tá, pessoal? A cada 40 leitos, 10 leitos seriam para esse tipo de paciente. E tem paciente com doenças transmissíveis que precisa ficar em isolamento e que muitas vezes não fica porque não tem leito disponível, tá? Então, o isolamento, o que ele visa, o principal objetivo dele é evitar que aquela doença ela se propague, tá? Hoje a gente já tem mais uma noção do que é esse isolamento, né? O isolamento, pessoal, ele segue essas regras aí. E aqui pelo menos nos hospitais particulares seguem também, aqui em Palmas, todos que eu conheço seguem. E no HGP também, ele segue essa norma aí, tá? O isolamento, ele tem um quarto, né? Na porta desse quarto tem identificando que aquele leito ele é isolado, tem escrito assim, em isolamento, numa folha branca pregada na porta. Então, quando vocês estiverem fazendo seu estágio, vocês vão ver muito esse tipo de aviso nas portas lá na clínica médica, tá? Esses pacientes são pacientes da clínica médica e tem o isolamento próprio para eles. Normalmente, esses quartos, a recomendação é que eles contem com menos mobiliário possível, apenas o leito, uma mesinha de cabeceira ali, que é para colocar as refeições, tá? E normalmente tem uma cadeira ali para o paciente, muitas vezes ele se movimenta, né? A maioria dos pacientes que está em isolamento por algum tipo de doença, com exceção do Covid, eles mantêm a movimentação normal, tá? Nesse quarto também é obrigatório ter ali uma pia só para aquele paciente, para poder fazer a sua higienização, né? É obrigatório ter ali um aparelho de pressão arterial só para aquele paciente. Você não vai usar aquele aparelho de verificar a pressão em outro paciente, apenas naquele paciente. Então, vai ficar ali já guardado ali no quarto dele, tá? Termômetro também exclusivo do paciente. Se for um paciente diabético, o aparelhinho da glicemia,
também só para aquele paciente. Ele vai ter todo o material dele exclusivo dele. Para quê, gente? Para evitar a propagação daquela determinada doença, né? Normalmente, você, quando for técnico de enfermagem e estiver atuando na área, você vai ser treinado a lidar com esses pacientes, né? Todo técnico de enfermagem, para qualquer setor que você vá trabalhar, independente de que for clínica médica, UTI, pronto-socorro, unidade básica, para qualquer setor, você vai ser treinado ali 2, 3 dias, dependendo do setor, vai mais dias, dependendo do setor, menos dias, né? Então, você sempre vai ser treinado e orientado. A gente vê aqui na faculdade muitas coisas, como que a gente tem que se portar, a gente fala muito de ética na profissão, a gente fala muito de segurança, né, do paciente, do técnico, biossegurança, na verdade. Só que quando chega lá para trabalhar, é diferente. A prática, ela é bem diferente da teoria, né? Então, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês vão ser efetivamente aí treinados, tá bom? Bom, isso eu já falei, tá. E aí a gente tem aí alguns tipos de isolamento, tá? Nós temos aí o isolamento total ou rigoroso, temos o isolamento respiratório, o isolamento entérico e o isolamento reverso e ou protetor. Então, nós temos aí 4 tipos de isolamentos que é muito importante a gente saber conceituar cada um deles. Cada tipo de isolamento desse vai atender a um determinado paciente, a uma determinada doença, tá? Então, se o paciente está com tuberculose, você vai fazer o isolamento respiratório. Covid, isolamento respiratório também. Se o paciente for um paciente com portador do vírus da AIDS, que ele precisa do vírus HIV, né? Que ele está um pouco debilitado em sua situação imunológica, então vamos adotar o isolamento reverso. Então, para cada patologia, a gente tem um tipo de isolamento diferente. E é muito importante a gente saber diferenciar. E não é difícil a gente diferenciar esses isolamentos, porque o próprio nome vai dizer para você o que é, tá? O isolamento total ou rigoroso. Pessoal, esse isolamento total ou rigoroso, a gente usa ele bastante. Atualmente, a gente está usando ele bastante contra o Covid, né? Porque ele é adotado em doenças altamente contagiosas, né? Olha aí como que a gente vai ficar vestido. Vocês, né, vão ficar vestido. Por exemplo, não sei se vocês já viram o SAMU atendendo a um paciente com Covid, né? De vez em quando roda aí algumas fotos na internet. Eles vão vestidos dessa forma, né? De gorro, luva, com a roupa especial. Por quê? Da cabeça aos pés, né? Inclusive até o pé. Para poder evitar o contato com aquele paciente, porque a gente sabe que o coronavírus ele é uma doença altamente contagiosa. E em vários casos são fatais. No início da pandemia, se falou que era mais fatal para idosos, né? Por causa da idade, por causa das comorbidades que eles trazem. Mas hoje a gente vê que esse quadro está mudando significativamente. Se vocês forem verificar aí como que está o cenário mensal desse mês, por exemplo, que começou agora, semanal, vocês vão perceber que o número de casos de idosos contaminados e que foram a óbito está caindo por causa da vacinação. E o contágio aí de jovens, os óbitos de jovens, eles estão aumentando, porque tem muitos jovens que, por não ter comorbidades, não se cuidam da maneira adequada, né? Então, hoje, a gente vê
que não são só os idosos e pessoas com comorbidades, né? Então, no caso aí do coronavírus, é um exemplo bem atual, a gente tem que utilizar aí o isolamento total ou rigoroso, tá bom? Temos aí o isolamento respiratório. No caso do isolamento respiratório, ele serve também para o coronavírus. Só que o coronavírus é tão contagioso que ele se encaixa melhor do anterior, tá? Que é o total. No caso desse respiratório, eu posso dar de exemplo para vocês, é um paciente com tuberculose, tá? O paciente com tuberculose, ele tosse bastante, tá? E a transmissão é por gotículas que solta, que são expelidas aí pelo doente, que fica pairando no ar, né? Então, qual que é o principal equipamento de segurança para você, técnico, utilizar com esse paciente, né? O ideal é que a gente utilize gorro. Além do nosso jaleco de tecido, é muito importante que a gente use aqueles capotes, né? Que são aqueles jalecos descartáveis. Luva, máscara e óculos, tá? Então, é muito importante. Aí tá falando que o uso de máscaras descartáveis, né? Por causa da tosse. No caso, a gente vai respirar aquelas gotículas. Mas, igual eu falei para vocês agora, o ideal é que a gente use tudo. Mas a máscara é o equipamento mais importante que a gente deve utilizar no caso de atender aí um paciente com isolamento respiratório, tá? Temos aí o isolamento entérico, né? Normalmente, gente, esse isolamento, ele é utilizado aí quando o paciente está com diarreia, né? Uma doença aí que é causada, que é uma doença que é causada, que causa, né? A diarreia por bactéria aí é a cólera, né? Não sei se vocês são muito novos ainda, não sei se vocês lembram que no Brasil teve um surto de cólera há muitos anos atrás. Então, ele é causado aí por bactérias, né? E o paciente que tiver com isolamento entérico, a gente tem que usar luvas e avental, né? Obviamente, todos descartáveis, tá? O isolamento reverso ou protetor, né? Esses outros isolamentos, a gente estava, não sei se vocês perceberam, que as precauções que a gente toma é para nos resguardar, a equipe de enfermagem, para você se proteger, porque o paciente ele já não está contaminado, então você tem que se proteger daquele paciente, beleza? E o isolamento reverso ou protetor, ele vai proteger o paciente, não é você. Muitas vezes você está ali com alguma bactéria na mão. Normalmente, pessoal, o exemplo que eu dou para vocês desse isolamento é o portador do vírus HIV, porque é um paciente que ele está com a imunidade dele muito baixa, tá? E ele não pode ficar exposto a nenhum tipo de contaminação. Por exemplo, a área hospitalar, a gente sabe que ela é altamente contagiosa, né? Por bactérias, por vírus. E aí você foi lá atender um paciente e não retirou suas luvas. Olha só, vou dar um exemplo aqui bem legal para vocês. Vocês atenderam um paciente que ele estava com tuberculose. Tuberculose. E aí você utilizou a luva nele e você simplesmente esqueceu de trocar o seu equipamento, né? Que são as luvas, a máscara e aquele capote. A gente não falou que a gente tem que usar isso de preferência? E aí você esqueceu de utilizar e passou direto para o leito do paciente imunodeprimido. E aí você tocou naquele paciente com aquela luva. Se a sua luva tiver sido contaminada lá, você vai contaminar o paciente. E um paciente imunodeprimido, contaminado com qualquer outro tipo de doença, até com a gripe, o estado dele de saúde agrava muito, né? Então, esse isolamento reverso é para proteger esse tipo de paciente, tá?
Então, a gente tem que observar aí todas as técnicas de higienização das mãos, de contato com o cliente, tocar no cliente para, para não causar mais, para não causar a piora desse tipo de paciente, tá bom? Pessoal, os tipos de isolamento, que são esses 4, vocês entenderam? Sim. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida referente a esses tipos de isolamento? Não, né? Ótimo. E aí a gente vai falar aí sobre algumas doenças infecto-contagiosas. Primeiro a gente vai falar sobre as transmitidas por bactérias, tá? O tétano, né? O tétano é uma doença muito comum, né? O agente etiológico dela é esse Colistrido tétani. Olha que nome bonito, né? Elegante o nome, mas é uma porqueira, né? O tétano, pessoal, ele é muito grave se você não tratar imediatamente. Por quê? Porque ele atinge rapidamente o nosso sistema nervoso central, tá? Então, o modo de transmissão dele é objetos contaminados. Você pisa num prego, pisa num ferro enferrujado, você tem uma queimadura, aquela queimadura, se não tratada, ela pode adquirir ali naquele local o tétano. Você caiu de moto, você teve um trauma, né? Aquilo ali também pode te causar um tétano, né? O coto umbilical é uma curiosidade muito importante sobre o coto umbilical. Eu não sei se vocês já viram falar que há muitos anos atrás, os recém-nascidos, existiam muitos recém-nascidos que eles iam a óbito por causa do tétano. Por quê? Porque as mães usavam azeite, utilizavam leite de mamona, óleo de mamona, De galinha. café. Hã? Moeda. No caso da moeda, tem essa lenda aí que é para o umbigo para fora, não é isso? Para curar o brilho e passar para dentro. Pronto, exatamente. Colocava pó de café no coto umbilical para poder melhorar logo, para poder secar logo. A gente sabe que o único produto, por recomendação aí de todos os médicos pediatras, do Conselho Regional Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, é para utilizar apenas álcool 70, porque ele vai secar ali o local do coto umbilical. E antigamente se colocavam várias outras coisas. Não que essas outras coisas não eram boas. Aí você fala assim, mas a minha mãe usou azeite de mamona em mim e eu não morri. Usou nos meus 10 irmãos e eu não morri. Ótimo. Não é o azeite que faz o tétano instalar no coto umbilical. Não que esses produtos eram ruins. Pode ser até que sejam muito bons. O problema é que você não sabe, a gente não sabe como que esses produtos eles eram manuseados para não haver a contaminação. Muitas vezes o produto era bom, mas por não ser manuseado de forma asséptica, né, com toda a higiene possível, aí esses produtos eles estavam contaminados e os bebês iam a óbito. Então, um modo de transmissão também é aí pelo coto umbilical por causa disso, tá? Quais são os principais sintomas? Rigidez na nuca, viu, pessoal? Espasmos musculares, dor intensa, tá? Posição de opistótamo. Quem sabe o que é a posição de opistótamo? É quando fica aquelas costas esticadas para cima, assim, como se fosse pro céu. Exatamente. Muito bem.
ele fica tipo um arco, né? A pessoa olhando assim para cima mesmo. E febre e suor intenso. Normalmente, quando o paciente está com tétano, a febre dele é muito alta, tá? Como que o médico vai saber diagnosticar um paciente com tétano? Obviamente que o paciente vai relatar ali o contato que ele teve aí com algum objeto contaminado, né? E aí, através desses relatos, o médico vai analisar ali o corpo do paciente, o local ali da ferida, do ferimento, e vai poder constatar isso aí. O tratamento é ali a ferida, né? O debridamento da ferida, o cuidado com aquela ferida. Além disso, vão fazer ali curativos, né? Diários, antibióticos para poder matar a bactéria do tétano, tá? Professora, Oi. por que que a pessoa que tomou recentemente a vacina do Covid não pode tomar a vacina antitétano? Não, é qualquer vacina. Ela normalmente é 30 dias de uma vacina para outra, entendeu? Existem vacinas que elas não podem ser tomadas juntas, tá? No caso da tétano, ela é uma vacina bacteriana. E do Covid é uma vacina viral atenuada, não é isso? Então, ela não pode mesmo ser tomada junta. Inclusive, a do Covid, por não haver ainda estudos, por ser uma vacina muito nova, não se recomenda que ela seja tomada junto com nenhuma. Para poder se, tipo assim, nós, ao tomar qualquer vacina, a gente está sujeito a ter qualquer tipo de reação em qualquer vacina. Então, no caso do Covid, é por ser uma vacina muito nova, que a gente ainda não sabe, que os pesquisadores, né, na verdade, ainda não sabem as suas reações, a sua eficácia de fato, né? Ainda é uma coisa muito nova que ainda está em estudo. E aí, por isso, não se recomenda que ela seja tomada junto com outra. Aí pede aí um prazo de 30 dias entre ela e outra vacina. Para, se tiver alguma reação, ter certeza que foi a vacina do Covid, né? Porque, por exemplo, a reação das outras vacinas que já existe, a gente já sabe qual é. No caso da vacina de tétano, a gente fica com o braço dolorido, né? Fica com muita dor aqui no deltoide, né? Onde a gente toma a vacina, o braço fica um pouquinho duro, né? Porque por causa da dor, a gente evita de movimentar. No caso da vacina da gripe, a reação dela pode vir uma gripe forte ou uma gripe fraca, né? No caso das vacinas do bebê, a gente sabe que o bebê ele pode ter febre e dor no local, por isso que a gente recomenda, né? O técnico da sala de vacina, ele sempre vai recomendar compressa de água fria ali no local. Então, todas essas outras vacinas, os pesquisadores e os técnicos, né, que estão ali aplicando, eles já sabem quais são a reação de cada vacina. E a do Covid, por ser uma vacina muito nova, não se recomenda tomar junto com outra, porque a gente ainda não sabe quais são as reais reações adversas que essa vacina pode causar, tá? No caso da vacina de tétano, vocês estudaram o esquema de vacinação na disciplina de saúde da criança e do adolescente, não foi isso? Foi ou não foi? Oi? Sim, Vocês estudaram, né? No caso sim. da vacina de tétano, ela é tomada em 3 doses, tá? Por exemplo, eu tomo hoje a primeira dose, daqui 60 dias eu tomo a segunda dose, e depois de 180 dias que eu tomei a primeira dose, eu vou tomar a terceira dose, não é isso? E depois eu vou tomar um reforço a cada 10 anos, correto? Então, a gente tem que tomar essas vacinas aí para poder
a gente não, se por acaso tiver um corte e tudo, a gente não adquirir aí o tétano, tá? Outra coisa muito importante, se você tiver vacinado, mesmo que você cortou o pé, pisou no prego, teve algum trauma aí que precisou, mesmo que você já estando vacinado, você toma um reforço da vacina de, tá? Foi isso que eu perguntei, é porque meu avô furou o pé num prego antes de ontem, e aí a gente foi levar ele no postinho para tomar a vacina de tétano. E aí falaram que como ele tinha tomado recente a vacina do Covid, não poderia tomar a vacina. Verdade. E já tinha 10 anos que ele tinha tomado a última dose? Já, ele já tinha até tomado o reforço do tétano já de 10 anos. É. Realmente, quando tem algum trauma aí, mesmo que a vacina tá em dia, tem que administrar outra dose de reforço. Mas, infelizmente, ele estava nesse período de carência. Mas é verdade isso aí, tá? Então, assim, a prevenção é a vacina. Então, é muito importante você tomar vacina. Inclusive, eu já falei, mas vou falar de novo. Vocês que estão aí, semestre que vem, acho que não, ano que vem vocês já vão para estágio, né? Não, semestre que vem, né? Vocês estão no segundo ou no terceiro período? Terceiro, no semestre que vem a gente já. Então, coloquem as vacinas de vocês em dias, porque não libere estágio se tiver alguma vacina atrasada, tá? Temos aí, pessoal, outra doença aí bacteriana, né? Que é a tuberculose, tá? A tuberculose é uma doença aí bem comum na unidade básica de saúde. Vocês vão se deparar com o paciente com tuberculose lá semanalmente, tá? Não vou falar diariamente, não, porque ia exagerar, né? Mas semanalmente tem um paciente tuberculoso sendo diagnosticado ali na unidade de saúde. A porta de entrada para o paciente, para o tratamento de paciente com tuberculose, é a unidade básica de saúde, tá? Esse paciente ele só vai lá para a clínica médica se por acaso o estado de saúde dele piorar, ou se ele estiver lá por algum outro tipo de patologia, mas ele é tuberculoso, então ele vai estar lá com vocês. Mas assim, o tratamento ele é feito pela a porta de entrada é a unidade básica de saúde, tá? A tuberculose, pessoal, é uma doença que ela abrange muito o social, né? Daquela comunidade. Acontece, a maior ocorrência dela são nas áreas onde as pessoas têm menos condição social, tá? Se você for normalmente, quando vocês forem para estágio, vocês estagiam em 2, 3 unidades de saúde diferentes. E vocês vão diferenciar uma coisa. Se você estiver estagiando numa unidade aqui no centro, é perigoso vocês começar e terminar o estágio e não ver nenhum paciente tuberculoso. Mas se vocês forem estagiar nas unidades de saúde das periferias, periferias que eu digo nos bairros distantes, né, mais distante do centro, vocês vão verificar que lá a incidência é maior, porque as condições do paciente ela é precária, o acesso à saúde ele é menor, aos tratamentos, né? Então, costuma-se falar que essa doença de tuberculose é de caráter social. É uma doença também que ela é bastante contagiosa. O paciente, quando ele é diagnosticado com tuberculose, chama-se ali toda a família, né? As pessoas que ele convive, porque habitualmente é uma doença infecto-contagiosa, então se ele está convivendo,
a chance das pessoas que convivem ali com ele estar contaminada também é muito grande, tá? É transmitida também através aí de gotícula, né, que fica suspensa no ar pela tosse do paciente, tá? E o diagnóstico, o médico vai fazer ali através dos relatos do paciente, né, que ele vai tossir e vai relatar, e tem um teste, que é o teste do escarro, que é muito importante vocês saberem. Nas unidades de saúde vocês vão ter oportunidade de colher esse escarro. É o técnico de saúde, o técnico de enfermagem que orienta o paciente como que ele vai fazer aquele escarro. A gente, né, técnico de saúde, entrega para o paciente um potinho, daquele potinho de colher exame, né, de fezes, urina, tem disponível ali na unidade, e você vai explicar para o paciente que ele tem que retirar ali o escarro todo dia pela manhã, 3 amostras no mesmo potinho, e levar para a unidade. Lá na unidade, quando esse paciente chegar lá, você vai, né, o potinho já vai estar lacrado, tampado, você vai identificar esse potinho, e o pessoal da Secretaria de Saúde, eles vão, dia sim, dia não, nas unidades pegando esses testes. E depois o resultado ele vem através de sistema, tá? A partir do momento que o paciente ele for diagnosticado com a tuberculose, ele vai iniciar o tratamento ali mesmo na unidade básica de saúde, ele e toda a família, tá? Quais são os principais sintomas, pessoal? Principalmente a tosse, né? Tosse é um sintoma assim, que é crucial também. É a perca de peso. Febre também é sintoma. Muitas vezes aquela tosse, ela vem um pouquinho sanguinolenta, né? Aquela expectoração de catarro, ela vem um pouco sanguinolenta, tá? E dor torácica. Por que a dor torácica? Porque o paciente tuberculoso, quando ele começa a tossir, ele não para mais. E aí ele tosse tanto que ele fica com dor torácica, tá? No caso do tratamento, o diagnóstico eu já falei, né? No caso do tratamento, pessoal, esse tratamento é uma quimioterapia que ela é feita através de comprimidos, né? Cápsulas. Esse tratamento, ele vem especificamente para aquele paciente, aquela medicação, tá? E o paciente tuberculoso, ele tem um cartão pessoal dele, que é exclusivo dele. É tipo um cartão de vacina, tá? Mas é um cartão de tuberculose. Só mesmo para poder identificar ali a tuberculose. Aí ali tem os dados do paciente, tem os dados, a data do diagnóstico e a data que o paciente foi ali a última vez fazer a retirada da sua medicação. Então, a partir do momento que aquele paciente ele é diagnosticado, ele vai para o sistema do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde já sabe e já manda para ele todo mês os comprimidos para ele poder tomar. O Zoom vai derrubar nossa aula agora e a gente volta, tá? Então, é o técnico de saúde que faz também, além da coleta ali, do exame, o técnico de saúde ele faz também a entrega daquela medicação e faz todas as anotações, tanto no cartãozinho do paciente, quanto no prontuário que vai ficar ali na unidade para o médico ter acesso àqueles dados,